está aqui, se une com a gente em oração, por favor. Nós já começamos a orar aqui, mas não está nem dando assim para escutar, né, o que está sendo orado. Então vamos estar junto conosco em oração, vamos começar o culto a partir de agora. E mesmo que você esteja em um lugar, já esteja conosco em oração. Senhor, irmãos, vamos ficar de pé. Essa é mais uma noite especial na presença de Deus, amém? A paz, Senhor, aqueles que estão se conectando agora, entrando na página do Facebook, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês permaneçam até o final para que recebam a bênção do Senhor. Eu queria estar lendo um salmo, e é o Salmo 133, vocês não precisam abrir. Salmo 133. Ele diz assim: ó, quão bom e agradável viveres unidos os irmãos! É como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. A palavra do Senhor diz que quando os irmãos se reúnem, quando há comunhão entre os irmãos, Deus derrama a sua bênção. Por isso é importante que a gente esteja congregando, que a gente esteja junto com os irmãos, na presença de Deus, adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, porque diz aqui é como um óleo na cabeça, é como a unção do Senhor, é a bênção de Deus que é dispensada nesse momento. Amém? Deus se alegra quando nós nos reunimos na presença dEle com os nossos irmãos. E o Salmo 117, ele diz assim:
Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos colocar na presença do Senhor, acalmar o nosso coração nesse momento, acalmar a nossa mente, para que a gente possa adorá-lo de todo o coração, porque Ele é digno de todo louvor. Ele é digno que todos louvem a Ele. Amém? Então fecha teus olhos agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Ó Deus, pela tua presença que é constante nas nossas vidas, ó Pai. E que nesse momento, Pai, o Senhor possa abrir os seus olhos para este lugar, ó Pai, inclinar os seus ouvidos para receber o nosso louvor, ó Pai. Nós estamos aqui, Deus, abrindo o nosso coração na presença do Senhor. Esse é um momento especial nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor reine nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor para aqueles que estão em casa, nos acompanhando pelo Facebook. Vamos todos juntos louvar o nosso Deus, o nosso grande Deus. Amém. Como foi falado aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mesmo nos dias mais tristes, turbulentos, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, a cada nascer do sol. E nós temos que confiar que o nosso Deus é bom. A bondade do nosso Deus ultrapassa tudo aquilo que a gente imagina. A bondade dele não tem limite. Aleluia. Porque é pela bondade dele que cada um de nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Então vamos cantar da bondade desse Deus. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, esse Deus grande. Esse Deus que nos deu a vida. Esse Deus que nos trouxe aqui nesta noite para ouvir, para aprender mais dele, para louvar e exaltar o seu santo nome. Porque graças a ele nós estamos de pé. Graças a ele nós estamos aqui. Graças a ele nós estamos respirando. Graças a ele nós estamos vencendo mais um dia. E que nós possamos ter uma noite abençoada na presença do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos exaltar o nosso Deus com muitas palmas, com muita canção, com muito louvor, com muita adoração. Aleluia. Glória a Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade.
estão aqui na frente estão vendo, está estranhando que eu estou descalço, né, aqui em cima. É porque eu estou com um problema no meu pé. Está inflamado. É fascite plantar, alguém já ouviu falar? Então eu uso sapato apertado, eu não aguento de dor. Então eu tive que tirar, mas eu acho que para Deus, para louvar a Deus, não importa, né? O que importa é que eu estou aqui, firme, louvando o meu Deus e agradecendo a Ele por mais uma vez eu estar aqui consigo. Aí, para complicar tudo, ultimamente eu descobri que estou com diabetes. Por isso que eu emagreci desse tanto. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de mim, está dando forças, né? E glória a Deus, eu estou aqui. Eu entrego nas mãos dele. Amém? Que é o cuidado dele com a gente. Aleluia. Amém? Vamos continuar. Oh Deus, que nesse momento abra os céus de glória neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Assim como o Senhor já começou a agir, desde a hora do ensaio, que agora, Espírito Santo, a tua presença seja mais e mais real neste lugar. Que a tua presença encha todos os corações dos que aqui estão, dos que estão em casa nos acompanhando. Sintam a presença do Espírito Santo. Sintam o sopro do Espírito Santo. O abraço do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesta noite. Oh Senhor, a tua igreja te deseja. A tua igreja anseia pela tua presença, pelo teu toque. Então vem com a tua unção. Vem com o teu rio de unção, Espírito Santo. Passa sobre este lugar. Passa sobre cada vida. E enche, e transborda, e flui. Flui do teu agir, Espírito Santo, nessa noite. Aleluia. Nós te desejamos, nós ansiamos, e nós te convidamos. Fica à vontade no nosso meio, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, com a direção. Deus, fogo consumidor, sem pedimentos vem
Glória a Deus, irmão. Ainda como parte do nosso louvor, nós vamos passar agora para os dízimos e para as ofertas. Eu queria deixar apenas uma palavra para os irmãos, que está no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24, que ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto.
Você pode perguntar o que tem a ver isso com o dízimo? Irmãos, muitas vezes nós trazemos a nossa semente, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, trazemos aqui, mas trazendo com um peso no coração, como se aquilo fosse uma obrigação. E o que Deus quer é o nosso coração. Deus sempre pede o nosso coração. E muitas vezes trazemos, entregamos os dízimos, mas com aquele peso, achando que isso vai faltar para nós. Mas nosso Deus é um Deus que supre todas as coisas. E quando nós devolvemos, nós entregamos de todo o nosso coração, Deus se alegra. Por que a oferta daquela viúva pobre, que entregou apenas uma moeda, para Deus valeu mais do que aqueles ricos que trouxeram sacos de dinheiro? Porque com certeza aqueles ricos trouxeram, mas com medo da maldição, talvez, com medo de Deus amaldiçoar por não entregar o dízimo. Mas aquela viúva entregou de todo o coração. Ela entregou com alegria, com amor a Deus, honrando a Deus, aquele que tudo supre nas nossas vidas. Provérbios 3,9 diz: honrai ao Senhor. É uma honra para nós entregarmos aqui, participarmos dessa obra tão grandiosa de Deus, que é a salvação de almas. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu contar conosco. E quando nós trazemos os nossos dízimos à casa do Senhor, nós estamos participando da obra do Senhor. E isso é muito importante para Deus, quando nós desejamos participar da salvação de almas. Então que nessa noite você possa trazer, mas trazer com toda alegria, sabendo que Deus se alegra quando nós trazemos aqui, satisfeitos por estar honrando a Deus, por estar entregando algo que vai salvar vidas, salvar almas. Amém, irmão? Nossos irmãos estão nas laterais com os envelopes. Se você não tiver, você levanta a tua mão, ele vai até o teu lugar e te entrega. Mas que você possa agora trazer com alegria o teu dízimo e a tua oferta. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E os céus fecham-se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vamos estender as mãos para cá. Senhor Deus, nós consagramos a Ti os dízimos, as ofertas que foram entregues aqui no Teu altar, Senhor. E que a Tua palavra, Deus, se cumpra na vida de cada um. O Senhor diz que o justo viverá por fé, e é na fé, na Tua palavra, que nós estamos aqui cumprindo esse mandamento do Senhor. Que o Senhor estenda Suas mãos sobre todos aqueles que estão sendo fiéis à Tua casa, e que o Senhor toque naquele que ainda não se convenceu disso, que o Senhor possa quebrantar o coração, para que ele possa participar dessa grande obra do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, equipe de louvor. Pode se sentar. Eu cumprimento aqueles também que estão acompanhando, através das redes sociais, pela página da igreja. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Aqueles que estão agora acompanhando com a gente ao vivo e aqueles também que vão estar assistindo depois. Aleluia. Que bênção
Que presença de Deus maravilhosa. É um dos momentos mais importantes da nossa vida. É o momento em que nós reunimos como igreja para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para cultuar o Senhor. Porque essa presença de Deus, ela nos enche, ela nos toma. Amém? Vamos estar abrindo uma palavra lá no livro de Salmo. Mas antes do livro de Salmo, irmãos, abre primeiro em Romanos. Vocês podem estar deixando aberto aí. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vocês podem estar deixando aberto aí. Amém? Todo mundo achou? Coloca a mão sobre o teu coração. Pai, aqui se encontra a tua palavra, porque é o Senhor que revela ela ao nosso coração. Aqui se encontra também a tua presença, Pai. Como o Senhor manifesta no nosso meio através do teu louvor. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua santa presença. Eu te peço nesse momento que o Senhor possa revelar a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Pai, que o Senhor venha de encontro com cada coração. Que o Senhor tira, Pai, do nosso meio, nesse momento, toda a preocupação, tira toda a angústia do coração da tua igreja. Às vezes tem pessoas que entrou aqui nessa noite, ó Pai, que às vezes está até com uma dor de cabeça, ou uma dor física, Pai, que às vezes esteja incomodando. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada pelo Teu Santo Espírito nesse momento, para que não venha haver nenhum impedimento, Pai, para que ela possa receber a Tua palavra, uma palavra, Pai, que é poderosa, uma palavra que cura, que liberta, para que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui, como sempre nós saímos, Deus, cheio da Tua presença, Pai. Que nada, Pai, venha roubar a Tua palavra do coração da Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos e que o Senhor revela com profundidade ao coração da Tua igreja nessa noite a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus, esses dias eu estava louvando a Deus. Os irmãos estão dando para me ouvir direitinho? Às vezes está dando retorno à voz. Eu estava no momento de adoração aqui com Deus, nesse exato lugar que eu estava hoje. E Deus começou a revelar o meu coração através do louvor. No momento do louvor, Deus faz muitas coisas na nossa vida. Ele fala conosco, Ele revela, Ele cura. Só basta nós estar com o nosso coração disponível nesse momento. E Deus falou para mim sobre um tempo de refrigério para a tua igreja. Não só para a minha vida, mas para a igreja. Um tempo que Deus ele vai levantar a igreja da cinza. Ele vai tirar o pano de saco e colocar vestes novas. Tirar toda a tristeza e colocar alegria. E Deus começou a revelar ao meu coração isso porque no momento do louvor, ali vinha às vezes lembranças, situações, circunstâncias que eu falava assim: Deus, há tantas coisas acontecendo, há tantas situações acontecendo. Então onde Deus revelou ao meu coração esse tempo de refrigério sobre as nossas vidas. E nessa noite Deus quer falar um pouco sobre o que é esse tempo de refrigério, o que nós precisamos de fazer para que nós possamos viver esse refrigério de Deus na nossa vida, para que
que nós possamos viver essa presença de Deus na nossa vida. E esses dias, Deus revelando ao meu coração, Deus começou a falar comigo que o ser humano, ele é inconstante. O ser humano, ele é muito estável. O ser humano, nós somos movidos pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos e pelo que nós sentimos. O ser humano é movido. Ele é movido pelo que ele vê, pelo que ele está ouvindo, pelo que ele está sentindo. Porque é o ser humano. As suas emoções, ao mesmo tempo, ela está, às vezes está em ordem, ao mesmo tempo ela está balançada, ele oscila o tempo todo. No decorrer da história da humanidade, desde lá da criação, quando Deus criou o homem, quando o homem ele se afasta da presença de Deus, e desde a sua evolução sobre a terra, as gerações foram crescendo, foram evoluindo. O homem ele passou a habitar num contexto, viver em um sistema, viver uma cultura, onde a verdade se tornou a mentira e a mentira a verdade. É assim que o homem se encontra. E Deus começou a revelar e falar ao meu coração. Ele troca a verdade pela mentira. E aquilo que é mentira, ele acredita absolutamente que é verdade. Essa é a sociedade que se encontra hoje, como o ser humano se encontra. E aquela criação perfeita de Deus, que Deus criou com tanta perfeição desde o princípio, ela foi desconfigurada, ela foi corrompida. Ela se tornou totalmente oposta da que o Senhor fez e planejou. E interessante, quando Deus estava falando comigo, mandando eu escrever, ainda Ele não tinha me falado do tema. Mas eu só obedeci. Não estava entendendo muito bem, mas eu estava obedecendo o que ele estava falando. O homem, ele foi corrompido pelo pecado. Nós sabemos disso, que nós fomos corrompidos pelo pecado. O homem, ele passou a amar mais as trevas do que a luz. Não é verdade? Ele passou a amar mais as trevas do que a luz. E por causa disso o homem se tornou vazio de Deus. O homem, ele perdeu a alegria. Quando eu falo homem, se refere a todos nós, seja homem ou mulher. O homem perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu o amor, perdeu o contentamento e ele perdeu o propósito de vida. Tudo isso porque a criação afastou do seu Criador. Mas ainda muitos continuam vazios de Deus. Por que isso é possível, Ediano? Porque Deus não quer preencher? Não. A vontade de Deus é que todo ser humano seja cheio dele. O propósito de Deus enviar o seu Filho na cruz é que todo ser humano volte para Ele, volte para casa. Porque aonde nós achamos que é a nossa morada, ela não é para toda a vida aqui. Não é o nosso lugar. Nós estamos rumo à nossa verdadeira morada, que é ao lado do nosso Pai. Glória a Deus. Que é ao lado do nosso Pai. Mas por que Deus não preenche todos? Mas por que existem muitas pessoas ainda
vazia de Deus, porque o homem ainda insiste viver segundo as suas próprias vontades. Ele nega viver a vontade de Deus. Por isso que muitos ainda se encontram vazios de Deus. O homem está perdido nas suas próprias ações, nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus próprios pensamentos. Se encontra totalmente perdido, como uma folha seca. Você já viu uma folha seca sendo jogada de um lado para o outro? O homem se encontra sem direção, sem propósito. Porque quando o pecado entrou na humanidade, no coração do homem, com o pecado, houve uma porta aberta que entrou muitas consequências para a vida, para as nossas vidas, para a vida da humanidade. Com o pecado veio a doença, veio a desunião, veio a corrupção. Com o pecado, todos os tipos de enfermidades começaram a aparecer. Por causa do pecado, veio os vícios, veio a discórdia, a falta de perdão. O pecado trouxe grandes consequências para a humanidade. E a pior das consequências foi a separação de nós de Deus. Foi nós perder a essência do nosso Pai. Foi nós afastar do nosso Criador. Foi nós trocar a verdade pela mentira. E fazer da mentira a verdade. Foi nós deixar o reino de luz para viver o reino das trevas. Foi uma das piores consequências que nós, o ser humano, vive até hoje por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Com ele, com o pecado veio a morte. E Deus começou a revelar e falar no meu coração como o ser humano se encontra. A vida se tornou uma vitrine. Quem sabe me dizer para que serve uma vitrine? Quando uma pessoa coloca uma roupa numa vitrine, ela coloca aquela roupa, ela se expõe, ela coloca aquela roupa exposta para chamar a atenção daqueles que passam, para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas entrem e venham comprar, para convencer os seus clientes a comprar. E muitos são atraídos pelas vitrines. Atenção é chamada, porque eles colocam as melhores roupas nos manequins, não é verdade? E normalmente as que estão lá são as mais caras da loja. Mas só que eles entram e gostam. E às vezes tem pessoas que dão valores altos em uma peça de roupa porque gostou e compra. Mas eu falei assim, Deus, o que tem a ver vitrine com a nossa vida? Por causa do pecado, o ser humano ele começou a se expor. Porque ele se encontra vazio. Às vezes nós vivemos uma vida que nós queremos expor a nossa vida. Nós vivemos uma vida de exposição. Nós queremos chamar a atenção. As pessoas hoje facilitou ainda por causa das redes sociais. As pessoas se expõem as suas vidas nas redes sociais, expõem o seu corpo, porque de alguma maneira ela se encontra vazia. E essa exposição, em se expor, o que ela quer disso? Ela quer mostrar o seu valor. Ela quer de alguma maneira que alguém olhe para ela, que alguém observe ela, que alguém deseja ela, que de alguma maneira ela encontre alguém que o ama e que ela venha ter o amor de alguém.
pessoas, elas começam a viver uma vida de aparência. Porque elas não reconhecem o seu valor. Elas estão perdidas nas suas próprias ações, naquilo que ela acredita que é a verdade absoluta, mas que na verdade não é verdade. Isso acontece muito, principalmente com as mulheres. Quando eu me converti, eu comecei a entender que o meu corpo, às vezes nós usamos ele como uma maneira de chamar atenção, como uma maneira de ser amado. Porque a sedução, ela entra. Porque às vezes você gosta de ser observada e desejada e amada. Mas quando você vem para a presença de Deus, você começa a entender que o seu valor não está no seu físico, não está em se expor a sua vida, tanto a física, quanto às vezes emocional, para que você venha ser amado. Porque aquilo que você acreditava que era verdade, Deus começa a desfazer e revelar a você o que é realmente a verdade sobre o teu respeito. O que é verdadeiramente o valor sobre uma pessoa, não o valor que o mundo coloca. Isso não acontece só com mulher, mas acontece com homens. Mas só que o contexto do mundo que nós vivemos hoje, ou até antes, as pessoas começaram a fazer com o ser humano como se faz com um objeto. Quando ela não tem nada mais para oferecer, elas são descartadas. Sabe quando aquela roupa fica velha? Ela rasga, ela desbota, então ela perde o valor para você, você joga fora. Vem outra moda, outras coisas mais bonitas e interessantes. Só que o homem começou a fazer isso com os outros. As famílias são destruídas porque muitas vezes são por causa de uma aparência. Um dia nós vamos envelhecer, as rugas vão chegar, os dentes vão cair, seu cabelo vai ficar branco. Estou falando de físico. Mas aí você vai perder o seu valor por causa disso? Todos nós vamos passar por esse processo. E assim, o mundo vê o outro. Se eu pode me oferecer alguma coisa, tem valor para mim. Se não pode me oferecer, eu descarto. E vai. Porque o contexto que nós encontramos hoje na humanidade, o ser humano está muito materialista, arrogante, avarento. Porque é o pecado, ele fez isso. O pecado fez isso. Mas Deus, Ele tem um tempo para as nossas vidas. Mesmo em meio a toda dor, todo sofrimento, Deus, Ele tem um tempo de refrigério para nós. Quando o ser humano está vazio, ele envolve muito em vício. Porque o vício é uma maneira de preencher. É uma maneira que ele se encontra de ser saciado, ser preenchido. Sabe? O ser humano, ele está assim. O sofrimento vem, as situações vêm, só que ele está se adaptando ao sofrimento. Eu já ouvi pessoas falar, tudo bem, aconteceu, fazer o quê? Deixa acontecer. Tá bom. Eles se adaptam ao sofrimento, mas eles não se rendem à vontade de Deus. Mas não se rende, porque estão vazios, não quer se render. Isso tudo aconteceu, a toda essa guerra, esse sofrimento, porque o ser humano decidiu seguir a sua própria vontade. E isso ainda acontece até hoje.
desobedecer a Deus, achando que a sua maneira de ser e de agir poderia trazer algum benefício, e nunca trouxe para a humanidade. Pelo contrário, só destruição. Quando nós falamos de vício, muitas vezes nós achamos que o vício é a bebida. Eu bebo para trazer uma alegria momentânea. Eu fumo a droga porque a droga me deixa loucão, alucinado, eu esqueço do problema, fico alegrão, doidão. Mas o vício, ele não está referindo só a isso. Tudo que passa a ser de exagero na nossa vida, tudo que passa fora do ponto do equilíbrio que Deus tem para nós, aquilo que às vezes é certo se torna um vício. A maneira que nós veneramos, a maneira que eu me idolatro, a maneira que eu me prostro diante da situação. Tem pessoas que é viciada em série. Série é ruim? Não. Dependendo do contexto dela, é bom assistir uma série, um filme. Mas tem pessoas que estão viciadas. Porque de alguma maneira ali ela encontra um refúgio para correr do seu dia a dia de cansaço, pelo seu dia corrido, e ali ela vai se viciando, 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 e a presença de Deus vai ficando em segundo plano. Porque ela não encontra prazer na presença de Deus, mas ela encontra prazer naquela série que ela está alimentando dela. Se torna um vício. Eu assisti um capítulo, quero ver o que aconteceu no outro, e aquilo vai te amarrando, vai te prendendo, e às vezes você tem que sair, nossa, eu não queria assistir hoje, não, mas amanhã eu acabo de assistir. E agora ficou mais difícil ainda viciar, porque está no YouTube, está no Netflix, sei lá, você pode assistir quantas vezes for possível, você pode ir lá voltar de novo e assistir. Mas o ser humano também, ele pode viciar em comprar. Aquela pessoa compulsiva em comprar. Eu quero comprar, eu quero gastar, eu quero comprar, eu quero gastar. Isso traz muitas consequências quando você não tem um equilíbrio. Qual que é um dos maiores vícios? Hoje, o celular. O celular se tornou um vício. Às vezes tem pessoas que, às vezes está na igreja e às vezes fica doido para voltar para casa. Para quê? Para chegar lá, pegar um celular e ficar olhando. E às vezes você gasta tanto tempo em um celular, viciado, que você está perdendo tantas coisas maravilhosas à sua volta. As pessoas estão perdendo o contato físico, o abraçar, o olhar no olho, o sentir. Às vezes a alegria, a dor de ter aquela proximidade, porque tem algo que está viciando ela, que está tomando o tempo dela. Tem pessoas que é viciada pela pornografia. Porque de alguma maneira ela encontra um prazer em ver a pornografia. Já que eu não consigo de um jeito, eu vou pelo outro. Porque ela se encontra naquele momento ali, é prazeroso para a sua carne. É algo que ali ele se sente prazeroso em aquilo. E aquilo vai viciando. Vai viciando. Porque de alguma maneira ela quer se preencher. Tem pessoas que ela vicia no sexo fora do casamento. É bom dentro do casamento, mas fora não. É viciado. Por quê? Porque o prazer se torna algo que te preenche, que te distrai, que é algo que te satisfaz. E esses vícios, essas atitudes, igreja, traz muitas consequências quando você constitui uma família. Quem é casado aqui, que cometeu erros antes, sabe muito bem disso. As consequências que vive. Tem pessoas que elas são viciadas na limpeza.
Mas quando perde o equilíbrio na nossa vida, causa sofrimento. Porque se torna vício, se torna obsessão. Eu vou limpar, vou limpar, vou limpar, vou limpar. Eu vou limpar. E às vezes aquele peso que você carrega sobre você não tem necessidade. Você perde tempo em estar com uma amiga, visitar alguém. Vou limpar, eu vou limpar. E sua vida vai se prendendo naquele vício rotineiro que te prende, que te sufoca. Isso tudo é causado por consequências do pecado em nós. É atraído tudo pelo pecado, pela ausência de Deus. Muitas coisas do que eu falei aqui, muitas pessoas chegam nesse ponto por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. De um bloqueio, de uma carência, de uma rejeição, de uma solidão, de um vazio, causado, a maioria das vezes, pela rejeição, porque uma das piores rejeições que acontece na vida de um ser humano não é o circunstância de lá de fora, é quando ela acontece dentro do seu lar. E todos temos uma história. E tudo que acontece de ruim nas nossas vidas, que nos prende, que nos escraviza, é pecado. E se eu for falar de vícios, a gente vai longe. Está vendo que o vício não é só você largar da bebida, das drogas, de um cigarro. É tudo que você não consegue ficar sem. Tem gente viciada até no café. Hoje, se você é viciado no café, não é que é pecado, irmãos, ser viciado. Mas tem coisas, se você viciar demais, ser exagerado, o que vai causar? Destruição, porque vai te causar problemas de saúde, muitas vezes. Vai te fazer você perder o sono, vai fazer você ficar estressado porque tem cafeína, irritado, não vai dormir. Só se você saber se é viciado no café ou não, você tirar ele, uns 2, 3 dias. Tem gente que um dia, nossa. Minha mãe gosta muito de café, consegue ficar séria. Diz ela que a cabeça dela dói. Mas isso é bom, beber café é bom, mas tem que beber com, moderação. Mas senão você bebe totalmente sem açúcar. Então, continuando aqui, eu citei situações que causam sofrimento na nossa vida, que nos prende, que nos aprisiona, e tantos outros sofrimentos. Mas é interessante que Deus não falou que ia tirar para que eu nunca mais tivéssemos problemas. Ele só falou que ia trazer refrigério, tempo de refrigério, porque o refrigério ele vem pela presença de Deus. Ele não vem pelas circunstâncias ser favoráveis a mim e a você. Ele vem pela presença sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É possível nós estar vivendo uma das piores crises da nossa vida, seja financeira, seja na nossa família, seja ministerial, seja emocional, e nós viver esse tempo de consolo e alívio de alegria nas nossas vidas. Isso é possível, porque não vem pelas circunstâncias ser favoráveis, mas ela vem pela presença poderosa de Deus em nós. Aleluia. Aí você vai falar, Lidiane, mas é fácil você falar, você não sabe do que eu estou passando. Isso é muito natural da gente ouvir. Você não sabe da minha dor. Se isso te serve de consolo, eu também estou passando por muitas situações. Nesses últimos tempos tem sido um tempo muito difícil, mas Deus está me dando refrigério
fechadas. Esses dias eu viajei, eu descobri que a minha mãe está com câncer. Aquele dia que o pastor avisou que a gente saiu, viajou meio na correria. Mas essa suspeita já havia uns dias, eu já suspeitava. Mas mesmo em meio a essa suspeita, Deus me fez visitar lugares onde eu encontrei pessoas com câncer em estado terminal. E mesmo naqueles momentos de aflições, daquela suspeita, eu o meu coração, quando eu vi uma pessoa no estado terminal de câncer, mas eu cumpri o propósito de Deus. Pessoas entregaram a vida para Jesus nos seus últimos dias de vida, mesmo eu passando em meio à dor. Era uma suspeita apenas. Eu nunca vivi um tempo onde eu me deparei com tantas pessoas com câncer na minha vida, para que eu fosse e Deus me enviasse para de alguma maneira Ele me usar como instrumento. E todo lado que eu ia, alguém falava: fulano deu um linfoma, um linfonodo no pescoço e era um câncer e morreu. E vinha aquela suspeita do que eu estava suspeitando da situação da minha mãe. Chegou um momento que eu falei assim: Deus, eu não vou sair mais de casa, porque todo lado que eu ouço, eu estou ouvindo alguém falar que morreu de câncer, alguém falar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo outro. Eu não estou aguentando mais sair. Mas Deus falou: você vai, porque eu estou no controle. E até que esses dias nós saímos, foi comprovado o câncer na minha mãe. Se tem alguém me assistindo que está passando, que tem algum parente que está com câncer, ou até mesmo você está, eu quero te dizer que eu te entendo. Porque quando aquelas vidas que eu visitava com câncer, e era só estado, às vezes, a maioria terminal, o outro já tinha até morrido, eu fui para consolar parente. Eu chorava, mas eu não conseguia entender a dimensão da dor. Hoje eu entendo o que é, porque é uma doença terrível, que ela não afeta o seu emocional, mas ela vai te matando aos poucos e você não pode fazer nada a não ser um milagre de Deus. Eu quero dizer para você que confia no Senhor, descansa nele. A última palavra vem de Deus, não vem dos médicos. Busque o consolo, porque é possível passar um tempo e ter esse tempo de refrigério dentro de nós, mesmo em meio às crises. É possível. É possível, porque esse refrigério não vem de qualquer lugar. Ela vem do nosso Deus, o nosso Criador. Glória a Deus. Mas para que nós possamos viver esse refrigério, é necessário a presença. Mas Deus falou para mim: Lidiane, eu tenho tempo de refrigério, mas eu não habito no meio da desunião. Eu não derramarei a minha presença no meio da desunião. A minha presença será derramada no meio da unidade. Da unidade. Você está unido aqui. União é uma coisa, unidade é outra. Eu estava pesquisando e eu achei um exemplo muito simples, mas fácil da gente entender. Quando eu pego um saco de laranja, todas estão juntas. Significa união, elas estão juntas. Mas quando eu rebento esse saco de laranja que elas caem, cada uma vai para um lado, elas se separam. Mas quando eu pego essa laranja e pego ela e corto todas, espremo no recipiente para fazer um suco, ela se torna
únicas. Da maneira que eu não posso mais pegar aquele recipiente e fazer ele voltar a ser uma laranja novamente, porque se tornou único. A união, muitas vezes, ela é formada pelo interesse social político. Às vezes por um interesse que você tem sobre aquela união, seja no seu trabalho, como nós estamos unidos aqui hoje. Muita unidade é formada, união é formada pelo interesse, mas a unidade não. A unidade, ela é única. A unidade é quando tudo se torna único, um só pensamento, uma só direção e um só propósito. Um só propósito. Sem essa unidade, é impossível que o Espírito de Deus habite em mim e habite em você. Essa unidade, ela estende não só dentro da igreja, no seu casamento. No seu casamento, a união ou unidade? Porque a unidade, ela vai muito mais além do que o interesse. A unidade, ela consegue prevalecer porque tem um propósito. E esse propósito é bem mais maior, é maior. Sempre será maior do que as divergências, do que as diferenças. Porque nós estamos reunidos, servindo um só Deus. O mesmo Espírito que é derramado sobre mim é o mesmo Espírito que é derramado sobre você. Nós temos algo em comum. O mesmo lugar que você quer chegar é o mesmo lugar que eu também quero chegar. É a mesma direção. É a mesma direção. O mesmo reino que eu moro e habito, que é a presença de Deus, é o reino também que você mora e habita. Isso significa unidade, mas também de pensamento, de atitude, de ações, mesmo nós sendo diferentes. Às vezes, cada um tem um sonho, um gosto, isso é normal, mas eu falo de unidade, de ter o mesmo propósito de salvação que Deus quer que nós vamos ter. E se o casamento não existe unidade, dificilmente ele vai resistir. Porque embora cada um é diferente do outro, mas se os dois não tiverem a mesma visão, eu vou fazer de tudo para que o meu casamento dê certo. Eu vou deixar de ser menos egoísta. Eu vou ser mais companheiro. Se só um quer ser companheiro, se só um quer se ceder, se só um quer fazer dar certo, você acha que esse casamento vai dar certo? Estão unidos, mas não tem unidade. Se não tiver o mesmo propósito, não prevalece. Um vai ficar sobrecarregado. Por isso que muitas vezes a igreja se encontra sobrecarregada, porque ela está unida, mas não existe unidade. Porque uns querem e os outros não. Por isso que, às vezes, o poder de Deus não é derramado para que aconteça o sobrenatural de Deus, porque falta a unidade. Vamos estar abrindo lá em Romanos. Já está aberto aí, né? Vou pedir para abrir. 15, capítulo 15, o versículo 1, ele diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, preocupar com o seu próximo. Por 2, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação,
Esse versículo aqui é maravilhoso. Eu falei assim, Deus, como às vezes eu sou falha quando o Senhor me revelou esse versículo. Você se sente forte? Não é para que você venha ser servido, para que você venha ganhar privilégios com isso, mas é para que você ajude o que está fraco. Se Deus te fez forte, é para você ajudar o que está fraco. Se você se acha uma pessoa constante na fé, não despreze aquele que não é, mas preocupe com ele, importa com ele, fortalece ele, vem estimular ele, vem impulsionar ele a não desistir, a perseverar. Foi para isso que Deus fez nós. Se nós somos fortes, não é para nós ser privilegiado, mas é para nós dar a mão àquele que se encontra fraco. Isso atrapalha a unidade da igreja, porque muitas vezes nós achamos o direito de encostar aquele que dá trabalho, aquele que é mais complicado de lado. Nós nos sentimos superiores e fortes, que nós queremos unir só com os fortes, e por isso que os fracos ficam cada vez fracos, porque nós não cumprimos a palavra de Deus. Porque Paulo está dizendo aqui, se você é forte, se você se sente forte, devemos suportar as fraquezas dos fracos, suportar, segurar na mão, caminhar junto, orar, jejuar, e não ser o oposto do que muitas vezes nós fazemos. A igreja é construída por pessoas, e cada um tem uma história de vida, cada um tem um sofrimento, cada um tem seu trauma, cada um tem feridas que precisam ser curadas. E o amor de Deus nunca vai ser o amor, Ele nunca vai te amar como seu pai ama, porque a diferença é que o seu pai só tem você ou dois, de máximo 2, 3 filhos, mas se é só 3, é só aqueles 3 que ele tem. Ele vai defender só aqueles 3, porque é filho. Mas nós precisamos de entender que o nosso pai, ele não tem só eu como filha, ele não tem só você como filha, ele tem todos aqueles que querem ele adota e faz como filho, e ele não ama ninguém colocando diferença. Eu amo o Fabinho porque o Fabinho me serve mais, é mais forte na fé. Aquele ali não, me desobedece demais. Não, Deus não faz acepção, porque Deus é Pai. O que acontece com muitas pessoas, que quer que muitas vezes, quando se encontra ferido, que Deus vai lá e dá um jeito no irmão, achando que é como se fosse o seu pai terreno, que vai defender só você. Só eu que tenho que ser defendido, o outro que se lasca. Vai lá, Deus, ele me perseguiu, ele me maltratou, vai lá. Não. Porque do mesmo jeito que ele cura a ferida em mim, ele cura a ferida naquele também que está ferido, igreja. Isso muitas vezes no meio da igreja atrapalha a unidade. Assim como tem pessoas, Deus trabalhou e está trabalhando muito na minha vida. Eu era o tipo de pessoa que eu adorava comprar briga. Eu feria muitas pessoas com o meu comportamento agressivo. Eu era uma pessoa insuportável de viver comigo. Mas você acha que Deus amava mais aquele que era mais dócil, mais amável, mais ele do que eu? Não. No dia que eu entendi o amor de Deus, as coisas na minha vida começaram a mudar. Nós precisamos de buscar ajuda. A palavra de Deus diz que o povo dele perece por falta de conhecimento.
você se tornar assim. Seja explosivo ou melancólico. Porque o melancólico também é ferida. Aquela pessoa que, se você falar para ela, isso aqui é como se tivesse dado um tapa na cara dela ou fazido alguma coisa. Não pode falar nada, porque não tem temperamento. Por quê? Temperança. Porque falta ser curado. Busca ajuda. Busca cura. Tenha paciência com aqueles que estão fracos na fé. Quando falo fraco na fé, é você preocupar com a vida alheia, não para julgar, mas para ajudar. Quando falo fraco na fé, eu acredito que essa água não me faz mal. Mas talvez o Mateus faça não, essa água eu vou tomar, essa água é meio perigosa, vai me fazer mal. Dando um exemplo. Espiritualmente eu acredito que ela não me faz. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mas o Mateus acredita que faz. Então que eu não escandalize, meu irmão, que eu não venha julgar, mas que eu venha ter paciência, porque cada um tem um nível de fé. Você sabia disso? Tem pessoas que têm fé de mover a montanha, mas tem pessoas que não têm. Mas isso não significa que Deus não ama todos por igual. Nós devemos entender isso. Procurar ajuda. Se uma pessoa que fere o outro, é porque foi ferida. Uma pessoa que não consegue amar, é porque não foi amada. Ela não sabe o que é amor. Uma pessoa que talvez é melancólica, sentimental demais, qualquer coisa fica triste, é porque talvez viveu uma circunstância, um tipo de rejeição que adoeceu a sua alma, que ela não consegue se libertar daquela melancolia, fica dolorida o tempo todo. É assim que Deus olha para nós. É assim que o Espírito de Deus olha para cada um de nós. Quando nós entendemos isso e olhamos para o nosso próximo com amor, compreensão e permitindo ser curado. Porque primeiro eu tive que reconhecer que eu era difícil, para que eu buscasse ajuda. Porque eu acreditava. Isso acontece muito com as pessoas. Se tem alguém aqui que sabe o que é passar por rejeição, eu sei que muitos já passou também, mas eu também sei o que é rejeição. Já passei por muitas. A rejeição dói, ela fere. E aí você se posiciona. Tem muitos que reagem e não permite a rejeição afundar, mas ela levanta de uma maneira errada. Ela diz assim: nunca mais vou permitir que alguém me machuque. Nunca mais eu vou permitir que alguém me rejeite, que alguém me fere, que alguém me maltrata. Ninguém me defendeu, mas a partir de hoje eu vou me defender. Ele se levanta, mas se levanta de uma maneira errada, porque está ferido e se torna uma pessoa revoltada, briguenta. Isso faz mal. Sabe por que ela reage? Porque quando acontece algo que ela vê que vai machucar ela reage. Porque ela está se defendendo. O inconsciente, as lembranças tristes, a dor, vem, é revivido e ela rebate, porque ela não quer viver aquela mesma dor. Sabe que tem alguém que sim? Um dos motivos meu de eu ser assim foi isso. Eu precisei de conhecer o que me causava isso. Você precisa de conhecer o que te faz ser assim como você é. Ver que você precisa de vencer isso e ser curado. É o primeiro passo de buscar ajuda.
Deus, ela não me passou um remédio ou falou para mim e deu um diagnóstico. Porque eu falei muita coisa para ela. Mas você sabe o que essa mulher me deu? Um livro. E esse livro é infantil. O que eu vou fazer com um livro infantil? Esse livro tinha uma história de um menino, um burro e um velho. Um certo dia saiu o menino, o burro e o velho. O menino montado no burro e o velho puxando o burro e caminhando com ele, passou pela vila. O povo olhou e disse: o velho carregando o menino montado no burro, deixando o velho, olha o tadinho do velho, carregando aquele menino em cima do burro. Ele ouviu. O menino ouviu, pensou: vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Monta agora em cima do burro que eu vou puxar. Aí passando por uma turma de gente, aí as pessoas falaram para você ver que velho folgado, montado no burro, deixando aquele menino carregar ele. Aí, então vamos fazer o seguinte, vamos montar nós dois no burro e vamos seguir viagem. Passou perto de um povo, de outras pessoas, falou assim: não é possível. Um velho menino montado no burro, coitado do burro. E aí eles desceram e começou a puxar o burro, sem montar nele. No fim da história, eles estavam exaustos, tentando agradar as pessoas, cansados. O que isso me fez reconhecer que muitas vezes o meu cansaço era tentar agradar as pessoas e não Deus. Já foi o suficiente, não voltei mais. Deus falou muito comigo. Vocês entendem? Nós precisamos de buscar ajuda. E hoje eu entendo que a mesma ferida que foi causada em mim por circunstâncias que faziam ferir as pessoas, Deus está me ensinando, tem que me moldar muito ainda, mas ser melhor e ajudar aqueles também que estão feridos, porque isso é unidade. Às vezes acontece situação que às vezes alguém me fere, em vez de eu revidar, às vezes dói, você fica meio assim, mas o Espírito Santo fala. Procura olhar mais profundo, procura entender o que está causando, porque Deus não olha superficial como nós. Deus olha toda uma história. Muitas vezes nós olhamos tão raso. Isso é unidade. Aqui Deus está revelando algo, como nós vamos conseguir viver a unidade. É difícil? Sim, mas é possível quando nós permitimos a presença de Deus ser derramada sobre nós. Porque a unidade, ela não vem de nós, mas ela vem do poder de Deus. Quando nós entendemos isso, toda a mecuinha, toda a imaturidade cai por terra. Por que eu sou imaturo? Comece a fazer essa pergunta para você. Porque tem uma criança aí dentro de você. Você já ouviu algumas birras que nós fazemos? Uma terapeuta estava falando para mim quando eu estava fazendo aula. Às vezes a gente faz algumas birras que é escrito o que a gente fazia na infância. Você já reparou? Bate a porta, quebra o negócio, chega, não vou conversar com você. Isso é atitude de criança. E muitas vezes essa imaturidade nós trazemos para o nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de entender o porquê que nós somos imaturos. De não entender, de ignorar tudo, de ser contra tudo. Por que eu sou assim? O que a vida me causou? Aqui não, demônio, aqui você não vem. Temos que orar, expulsar o mal. Mas não esquece que nós temos alma. E elas têm ferida.
causa ferida, é sensível, que nós precisamos ser curados. Eu consegui entender o porquê que muitas vezes minha mãe reagia a alguns comportamentos comigo, quando eu comecei a entender também a dor dela, quando eu comecei a entender o sofrimento dela. Um dia eu sentei com ela e falei: mãe, como foi a história de vida da senhora? Como os pais da senhora trataram a senhora? Como foi esse relacionamento da senhora? Como era o relacionamento da senhora com meu pai? Meu pai morreu com 27 anos. Eu ia fazer 10 meses quando meu pai faleceu. E aí, quando ela me contou, eu entendi o porquê de muitas reações. Às vezes de não dizer eu te amo, às vezes de não estar comigo presente fisicamente, mas não emocionalmente, porque foi uma mulher sofrida, que não foi amada. E isso me faz eu olhar e perdoar muitas coisas e também pedir perdão. Quando nós entendemos a profundidade da unidade, porque a unidade é muito mais além do que um interesse formado numa sociedade que une, é profundo. A igreja de Cristo é onde Deus vai usar como unidade para trazer cura. Eu cheguei aqui rebelde, pastor Paulinho, a Pama, nossos líderes lá da Santa Helena, quando a gente estava lá, cheia de feridas. Mas a igreja, ela cura, gente. Eu aprendi que o ministério, ele causa ferimento, mas ele também cura. Porque pessoas nos ferem, pessoas nos desprezam. Se tem algo que nós vamos sofrer no meio do Evangelho, é rejeição. Você tem que estar preparado para ela. Se eu vim correndo de uma família que me rejeitou, achando que no ministério isso não vai acontecer, eu estou enganado. Porque isso acontece. Isso acontece porque muitas vezes nós vamos ser rejeitados por causa de pregar Cristo na sociedade, no meio da igreja. Porque lembra que nós estamos lidando com histórias diferentes? Mas aonde há uma rejeição é porque essa pessoa foi rejeitada e ela precisa de ser curada. É isso que nós temos que entender e aceitarmos ser curados por Deus. Para a gente poder estar encerrando, abre em Salmo 133, 7 a 11, abre tudo com Salmo. Olha como Deus confirma. Salmo 133. Capítulo 1. Desculpa, irmãos, versículo 1. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Sim, Deus, o que tem a ver unidade com o óleo que derrama sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que suja a roupa? O que isso tem a ver com unidade? A palavra ela precisa de ser lida e permitir o Senhor revelar, senão nós não entendemos. Tiãozinho falou que está referindo à unidade. Esse óleo era um óleo precioso. Ele só era usado para ungir a cabeça do sumo sacerdote. E quando ele era derramado em excesso, era uma unção que era derramada
sobre aquele sumo sacerdote. Era a unção, o óleo da unção que simbolizava. Davi está dizendo aqui que a união, a unidade é como um óleo derramado sobre a cabeça de Arão. E desce pela barba e vai pela tua roupa. E descia e ia até no chão, porque era muito óleo. O que está falando aqui, o salmista está dizendo que Cristo é o cabeça. Corpo somos nós. Quando a unção de Deus é derramada sobre a cabeça, sobre Cristo, essa unção é derramada sobre o corpo, sobre a igreja. E essa unção, ela alcança toda a igreja. Significa unidade. Nós precisamos de estar unidos. A unidade é aonde que acontece a unção, é aonde Deus derrama o óleo da unção, o poder de Deus. E ele continua falando, como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. Eu pensei, o que tem a ver unidade como o monte Hermon? Como o monte Sião, Hermon e Sião ficavam tão distantes um do outro, mais de 300 quilômetros de distância. O que um monte e o outro tem a ver com unidade? Davi usa figuras aqui para dizer o quão é maravilhoso viver em unidade, o quão é poderoso. O monte Hermon existe até hoje, igreja, está lá. Fala que sobre ele, no pico dele, permanecia gelo o ano todo. E ali, fala que era gerado um orvalho sobre o monte Hermon. E quando acontecia o degelo, a água escorria pelo monte Hermon e chegava até o Rio Jordão. Da maneira que Sião, sendo tão distante de Hermon, recebia o orvalho que era formado no monte Hermon. Sião era pequeno, era onde o povo de Deus habitava, mas eles dependiam do orvalho que criava ali no monte Hermon para gerar vida. Em um lugar que era desértico, em um lugar que era seco, isso significa unidade. Montes diferentes, mas unidos, porque a água que jorrava ali gerava vida nos outros lugares. Nós somos diferentes, mas quando existe unidade, essa água que jorra no meio da unidade da igreja, ela corre nos lugares que são desertos e traz vida. É isso que Davi está dizendo, o quão profundo é a unidade da igreja. Eu peço a Deus que nessa noite você saia daqui refletindo e querendo viver essa unidade, porque essa unidade é maravilhosa. No meio da unidade, eu fui curada. Meu primeiro bolo de aniversário foi na unidade, na igreja de Cristo, através dos irmãos. Eu fui curada. No meio da unidade, eu recebi correção. Verdades que eu não ouvia lá fora, mas aqui ouvi, para me ser transformada. Aqui, na unidade da igreja, nós somos transformados em pessoas melhores. E se você não valoriza essa unidade, passa a valorizar. Porque Cristo disse que vai voltar para buscar a igreja. Os tempos estão ficando difíceis, mas só vai prevalecer a igreja no meio de toda crise. Mas ela vai prevalecer se haver unidade. Porque vai chegar tempo que os que são de sangue, você não vai conseguir contar. Mas você
apoiar. Vai chegar tempo que o governo vai ficar mais corrupto. Vai haver muitas situações, peste, doença, como está tendo, e as circunstâncias vão piorar ainda mais. Mas a igreja de Cristo é aonde que nós vamos ser sustentados, esperando, unânimes, unidos, até que Cristo rebata a igreja. É a igreja de Cristo que vai fazer nós suportar as diversidades lá fora, que vai levar vida a lugares desertos sem vida. Mas para isso é necessário uma unidade. Deixar as diferenças, as divergências, a imaturidade e as suas feridas, muitas vezes, para acudir as dos outros. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração e começa a refletir que muitas vezes o que você imaginou de uma igreja, que o inimigo distorceu na tua mente, não é aquilo que foi falado para você. A igreja acontece tudo isso que eu falei, de cuidar um do outro, de preocupar, de amar, de corrigir, de estimular, de animar, onde acontece o sobrenatural de Deus, a unção. Com seus olhos fechados, eu vou encerrar essa palavra nessa noite com a oração de Jesus. Essa oração que Jesus intercedeu para os discípulos e está intercedendo por nós também. Lá em João 17, versículo 20, diz assim: com seus olhos fechados, presta bastante atenção nessa oração de Jesus. Isso é o próprio Jesus orando, o próprio Filho de Deus. Eu não rogo somente por estes. Quem são estes? Os discípulos que estavam com ele. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Se você está aqui porque o Senhor intercedeu por você, Ele orou ao Pai pedindo que aqueles que pela palavra dele viessem a crer nele, e pela pregação do Evangelho, foi o que fez você crer no Filho de Deus. Ele orou por você. E ele continua a oração: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha o que Jesus está dizendo: que Ele deu e vai dar a glória a que o Senhor deu Ele. Ele vai dar àquele que acredita nele. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Essa é a unidade sendo derramada sobre a igreja. É o poder de Deus que Ele nos deu, para que assim como Jesus é com o Pai, nós viemos ser com Ele. E Ele continua: e eu neles, e tu em mim, para que eles
mais nada. Aleluia. Estamos encerrados, igreja. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Eu recebo a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E esta verdade tem poder para me curar e me fazer andar em unidade, enxergando no outro a presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Dê mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar. Graças a Deus pela palavra do Senhor, amém? Graças a Deus pela presença do Senhor no meio do louvor. Antes de encerrar, só gostaria de estar dando os avisos, né? Durante essa semana tem as nossas programações normais. Terça-feira nós temos o quê? Reunião de intercessão. Na sexta-feira nós temos Grupo Vida. Quem não está participando, né, está perdendo toda a palavra, né, que está sendo ministrada no Grupo Vida, tremendas. No sábado, culto dos jovens. E no próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto especial de Páscoa. Então, nesse culto, né, uma parte da palavra vai ser ministrada por mim e a outra parte pelo Ministério de Teatro e Dança. Então nós temos o nosso culto especial de Páscoa no próximo domingo às 18h30. E nesse culto... Também pelas crianças. Sim, verdade. E também as crianças vão ajudar a ministrar a palavra. Verdade. Então, e nós teremos... Então preste bastante atenção. Domingo é dia 31. E nós teremos a ministração da Santa Ceia nesse domingo, dia 31. Então, geralmente, nossa Santa Ceia, ela é no primeiro domingo. Então, seria no caso dia 7. Mas desta vez nós vamos antecipar, já que nós vamos estar falando da Páscoa, da Ceia, da Crucificação. Então, nós vamos antecipar a Santa Ceia para o próximo domingo, dia 31. Então, nós teremos aqui a ministração da palavra por mim, pelo Ministério de Teatro e Dança, pelas crianças, e teremos a ministração da Santa Ceia. Porém, no próximo domingo, nós não faremos a arrecadação dos alimentos para a Cesta do Amor, como nós sempre fazemos. No domingo, eu vou dar uma nova direção a respeito da arrecadação de alimentos, e nós vamos então no dia 7, sim, nós vamos estar fazendo essa arrecadação. Quando nós tivemos a arrecadação desse mês da Santa Ceia, e eu tive para poder olhar na segunda-feira, houve muita indignação do meu coração diante de Deus aqui. Eu me senti muito mal, porque nós não podemos fazer só isso. Uma igreja que ama não pode fazer só isso, né? Nós tivemos esse mês que socorrer, né? Muitas pessoas fazendo cestas básicas, comprando, né, cestas básicas completas, porque o que nós arrecadamos aqui não deu sequer para montar 2 cestas básicas completas. Nós não podemos só isso, nós podemos fazer mais. Então eu vou estar dando uma nova direção a respeito disso. Então no próximo domingo nós teremos Santa Ceia, mas não teremos arrecadação de alimento. A arrecadação de alimento vai ser no próximo domingo, dia 7. Tá bem, gente? Então venham no dia 31 preparados, né? Para que nós possamos então fazer o nosso culto de Páscoa. As crianças vão ganhar chocolatinho, né? Mas nós vamos entender e aprender o que é a verdadeira Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos estar encerrando. Senhor, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, queremos, ó Pai, te louvar por esta noite na tua presença. Queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por tão grande amor, por tão grande cuidado para que o Senhor tem tido para conosco. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela revelação da verdade.
quão privilegiados nós somos, Pai, de poder saber da Tua verdade. Deus, que esta verdade não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que desça ao nosso coração e se transforme em prática de vida nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença, Deus. Eu oro para que a Tua paz, que a graça de Jesus Cristo, que a direção, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja e nos conduza assim a viver uma semana de vitória na Tua presença. Nós oramos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Apenas mais um aviso. Dia 10 é o dia 10 de abril é o dia que está marcado para o início do CCC na Igreja Bíblica de Jeriato. Então, dia 10 de abril é o início do CCC na Igreja Bíblica de Jeriato. Amém? Amém. Entenderam? Hã? O CCC é o culto de crescimento cristão. Amém? Culto de crescimento cristão, né? Na quarta-feira, dia 10, é o dia que está marcado. Vamos ter lista de presença, porque depois de 6 meses, todas as pessoas que fazem parte do ministério, que tem algum ministério na igreja, ou que venham a fazer parte de ter algum ministério, o requisito vai ser a frequência no CCC. Amém? Primeiro, seu irmão, com a paz, Senhor, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.